Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer contar com a presença de vocês para a gente poder conversar um pouco sobre comunicação e sobre comunicação não violenta. Eu vou me apresentar. Algumas pessoas são novas aqui na live. Eu sou Paulo Felipe, eu sou o CEO da Tagarela School e nós já formamos mais de 1.500 pessoas, tendo como base um dos preceitos que é a comunicação não violenta, que é algo que eu acredito que funciona muito bem e que nós vamos conversar sobre isso. O que é a comunicação não violenta, algumas técnicas, algumas abordagens para que você consiga manter a sua comunicação de uma maneira mais segura, mais assertiva e, claro, de uma maneira mais leve, de uma maneira que você consiga conectar com as pessoas. Porque a palavra ela tem muito poder. Se você não utiliza a sua palavra de uma maneira que potencialize tudo que você tem, a sua imagem, vai ficar mais difícil. E a CNV, Comunicação Não Violenta, é uma técnica muito boa. Mas antes de começar, quero pedir um grande favor. Nesse coração aí do lado, coloca o dedo, clica. Quanto mais você fizer isso, mais pessoas vão conseguir ver esse conteúdo e vai contribuir para mais e mais pessoas. Vamos fazer com que essa linha de pensamento da comunicação mais leal, da comunicação mais leve, que ela possa chegar a mais pessoas. Então faça esse favor. Like. Então vamos lá. Eu vou começar falando o que é a CNV, como que ela surgiu, quem é o responsável por ela. A CNV, ela junta várias técnicas que embasadas em 4 tópicos que nós vamos falar um pouco mais para frente. E essa técnica, ela surgiu por quê? O Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo americano que ele vivia em um mundo muito violento. Ele nasceu em Detroit, Estados Unidos, na época em que havia muita briga por questões raciais na cidade. E ele, como ele era judeu, apanhava muito. Apanhava de negros, apanhava de brancos, ele apanhava porque ele não entendia o porquê das pessoas serem tão violentas. E hoje, se você parar para pensar, como que é o mundo? Nosso mundo está louco. Qualquer coisa já vira motivo de briga. O que acontece hoje no Brasil? Ou você é Bolsonaro, ou você é Lula. Ou você é do Sul, ou você é nordestino. E aí já começa a criar embates sem necessidade nenhuma. O que eu quero passar para vocês aqui é que a comunicação ela pode passar mais verdade. Mas não é aquela verdade absoluta que você impõe, que você coloca goela abaixo das pessoas. Não. É de uma maneira que você consiga passar a sua opinião, o que você pensa, mas, claro, respeitando a opinião do outro. Porque a comunicação, ela tem no mínimo, duas pessoas. E aqui eu coloquei de cor diferente justamente para isso. São opiniões diferentes, vivências diferentes, crenças diferentes, educação diferente. Então, cada pessoa ela vai ter uma forma de pensar diferente. E isso faz com que cada pessoa consiga processar uma informação e levar a sua opinião para as outras pessoas. Mas o importante é que isso não conflite com isso. É preciso que, nesse meio aqui, haja respeito. Haja respeito. Quando você coloca na sua cabeça que é extremamente dono da verdade, o que vai acontecer? Você vai bater naquela tecla, vai ficar batendo, sem observar a linha que está ao entorno disso. Então,
a comunicação não violenta, ela traz aspectos para que você passe a observar a outra pessoa. Você faz parte da comunicação. Você sabe a sua opinião. Agora você tem que fazer com que a pessoa compreenda o seu ponto de vista, mas sem entrar em rota de colisão com ela. Esse é o grande problema. Quando você tem uma opinião e você quer impor, você quer ser mais do que aquela pessoa, não faz sentido. Quando você demonstra qual é o seu desejo, qual é a sua opinião, mas de uma maneira que a pessoa entenda que você não está obrigando ela a entender isso, as coisas vão começar a fluir. Então, por exemplo, quando um chefe te passa um feedback mais pesado, qual que é a primeira ideia que vem à sua cabeça? Nossa, que cara babaca, nojento, olha como é que ele me trata, cara sem educação. Se você pensar só assim, a imagem daquele seu chefe acabou para você. Você vai ficar tendo preguiça dele, porque na sua cabeça ele se tornou aquela pessoa chata, aquela pessoa arrogante. Mas o que eu quero propor? Vamos pensar o porquê que ele está sendo grosseiro. O que está levando essa pessoa a ter esse tipo de comportamento? E aí você começa a ter um comportamento mais empático. A empatia ela vai trazer você para o lugar daquela pessoa. Não que você vai conseguir, de fato, sentir o que ela sente. Isso nunca. Nenhuma pessoa vai conseguir se colocar, sentir o que a outra pessoa sente. Isso não. Mas quando você começa a entender que por trás daquele comportamento existe alguns elementos que fomentam aquele tipo de atitude, as coisas começam a mudar. Você para de levar para o lado pessoal. Então a comunicação violenta, ela vem trabalhar isso, a comunicação para juntar pessoas e não para afastar. Se você perceber, quando você está muito nervoso, e aí você entra numa discussão, no seu coração você quer falar, e aí você fala tudo que vem na cabeça. Mas quando a adrenalina baixa, o que vem? Muito provável que venha o arrependimento. Porque você começa a pensar com a cabeça mais fria, poxa, fui pesado. Falei alguma coisa que não precisava. E a palavra, ela tem poder. Se você falou aquilo, vai ficar matutando na cabeça da pessoa. Então aquilo vai ficar machucando. Às vezes, eu gosto de falar com os meus alunos, que às vezes se você está muito nervoso, é claro, gente, que isso é uma figura de linguagem, uma metáfora. Se você estiver muito nervoso com aquela pessoa, é melhor você dar um soco do que você xingar, usar algumas palavras com aquela pessoa. Porque a palavra ela vai guardar aqui, no coração. E quando você guarda uma palavra no coração, você vai ficar remoendo aquilo para sempre. Então, a minha sugestão é que vocês, quem tiver a oportunidade de comprar esse livro, Comunicação Não Violenta, ele é um livro, para quem não gosta de ler, ele é um livro pequeno, ele tem 285 páginas. E a leitura dele é uma leitura bem gostosa, não é nada muito técnico, nada muito maçante, e o autor ele coloca muitos exemplos. Então você começa a entender uma técnica e ele logo em seguida mostra como que ele conduziu determinado momento. Então a CNV ela é embasada em 4 pontos. Vamos lá, quais são esses 4 pontos? Primeiro ponto, observação. Observação. Passar a observar aquela comunicação, aquela fala, sem julgar. Porque se você começa a julgar o que a pessoa está te falando, o que vai acontecer? Você vai querer colocar as suas crenças acima dela, você vai querer colocar tudo que você tem de conhecimento acima daquela fala. Por consequência, o que vai gerar? Conflito. Porque essa pessoa está falando isso e é diferente do que eu penso? Como assim?
que ela pensa que ela é? E aí a comunicação não violenta já foi toda por água abaixo. Então, quando você for conversar com alguém, quando alguém estiver passando alguma informação, primeiro, observe sem julgamento. Sem julgamento. Tem uma passagem da Bíblia que fala que você será julgado com a mesma ênfase que você julgar. Então, a partir do momento que você começou a julgar demais, você abre uma lacuna para que as pessoas comecem a julgar você também. Segundo ponto, sentimentos. Toda comunicação, toda pessoa tem sentimento. Mesmo que seja aquele sentimento de coração de pedra, aquela pessoa que não conversa com ninguém, enfim, toda pessoa tem sentimento. E aí o que você vai observar? Você vai observar depois o que está por trás, qual sentimento está por trás daquilo que a pessoa te falou. Por exemplo, o que seria um sentimento nesse caso aqui? A pessoa te falou aquilo porque ela está com um sentimento de raiva, por exemplo. Então aqui as coisas já começam a fazer sentido. Você observou, ela falou porque naquele momento estava sentindo raiva. E o terceiro ponto, necessidade. Necessidade. Então, se ela te falou algo, porque você conseguiu captar que ela estava com raiva, e essa raiva faz ela ter uma necessidade. Necessidade de quê? Por exemplo, uma necessidade de chorar. Ou uma necessidade de gritar. Vou colocar gritar aqui. Que é o que as pessoas mais fazem hoje. Quando perde as estribeiras, gritam. Não faz sentido. Então vamos lá. Gritar. Então você observou toda aquela fala. Aquela fala, ela veio por causa de um sentimento. Nesse caso, raiva. A raiva fez com que a pessoa tivesse a necessidade de gritar, de colocar aquilo tudo para fora. E por fim, o quarto ponto é o pedido. O que você quer pedir de fato para a pessoa. Pedido. Então aquela pessoa, ela te falou, ela teve a fala embasada em um sentimento de raiva, porque ela necessitava gritar, porque ela queria te pedir algo. Ela queria pedir para você falar mais baixo. Então olha como que a comunicação ela é muito mais complexa do que simplesmente falar. Existe uma ordem das informações e existem também elementos, observação, sentimentos, necessidade e o pedido. Muitas vezes, quando você chega e fica jogando no ar, joga uma piada, joga uma palavrinha, faz um jogo, a pessoa não é obrigada a entender o que você está pedindo. E a partir do momento que ela não entendeu o que você pediu, ela não vai entregar o que você quer. E o que vai acontecer? Nossa, ela não faz nada que eu peço. Não, que pessoa imprestável. Mas por que ela foi imprestável? Você deixou claro para ela qual era o seu pedido? Não. Então, a partir de hoje, gente, passem a observar esses 4 pontos. Observação sem julgar por que a pessoa está falando aquilo. Entenda ou busque entender qual o sentimento que está por trás daquela fala. Qual é a necessidade que existe também naquela expressão? E qual o pedido que a pessoa está te fazendo?
O que ela quer passar com aquela informação. Com isso aqui, nós formamos a estrutura da CNV, comunicação não violenta. Gente, a comunicação violenta não é você ser capacho, não é a pessoa ficar pisando em cima de você, não é isso. Você pode e deve passar qual é a sua opinião. Só que a CNV, ela vem para deixar você com um único objetivo, literalmente passar a sua opinião, não criar conflito. Então passe a observar isso de uma maneira mais com o coração mesmo, porque quando você faz isso aqui, segue esse processo, você começa a falar de uma maneira mais leve. Você não leva tudo para o lado pessoal. A comunicação ela tem uma linha muito tênue entre você entender o que você quer e você entender o que a outra pessoa quer. E para que essa linha quebre e aconteça o conflito, é muito rápido. Então, quando você estiver falando, observe muito bem isso aqui. Eu quero falar para vocês isso de causa própria. Por quê? Quando eu não tinha noção nenhuma da CNV, quando eu tinha a minha opinião, pronto e acabou, eu trabalhava numa empresa e eu era muito bom tecnicamente. Só que eu era uma porta, não sabia conversar com ninguém. A pessoa chegava para dar uma opinião divergente da minha, eu não aceitava. Eu não aceitava. E eu começava a falar, alterava o tom de voz. O que isso aconteceu? O que isso trouxe para a minha carreira dentro daquela empresa? Pode ter certeza que não foi nada bom. Porque as pessoas olhavam para o Paulo, nossa, o Paulo é chato demais. O Paulo não sabe conversar. E aí eu comecei a ver que isso de fato estava atrapalhando a minha vida. E aí eu comecei a estudar muito sobre comunicação. Fiz curso de oratória, fiz curso de teatro, comecei a ler muito sobre comunicação não violenta, comecei a ler sobre programação neurolinguística, tudo que envolvia a comunicação, eu comecei a estudar para que eu pudesse levar uma comunicação mais leve para as pessoas. De nada adianta, gente, você ter muito conhecimento técnico, se você não tem conhecimento humano, se você não tem traquejo com as pessoas. Passe a observar isso aqui. Comunicação não violenta. Ela não é a chave do sucesso, não vai fazer um milagre do dia para a noite. Não vai. Porque provavelmente vai ser a primeira vez que você vai pensar nisso aqui de maneira estratégica. Mas passe a conversar. Um dia, 2 dias, 3 dias. E isso vai começar a ficar natural. Ficando natural, as pessoas vão começar a se conectar com você de maneira muito mais fácil. E você nem vai precisar mais fazer força. O que eu quero deixar na cabeça de vocês é essa mensagem. Tenham a comunicação como um elemento de conexão, como forma de juntar pessoas. Gente, o mundo já está cheio de pessoas ruins. Pessoas que só querem pisar nos outros, pessoas cheias de palavras pessimistas que jogam você lá embaixo. O mundo já está cheio disso. Se você parar para pensar, quantas e quantas pessoas ao seu redor têm essa mania. Então chega. Sejamos a mudança. Sejamos aquelas pessoas que incentivam, aquelas pessoas que fazem palavras, que trazem palavras de incentivo, palavras que jogam as pessoas para cima. Por quê, gente? Quando você fala algo e aquela pessoa ela sorri, aquela pessoa ela se motiva de verdade, é algo espetacular. Quando você consegue fazer com que outra pessoa sinta-se bem com a sua palavra, com a sua experiência. Então tenham a comunicação não violenta como uma ferramenta, como uma base para que você comece a ter relacionamentos cada vez mais sólidos, leves e que a comunicação transforme cada vez mais a sua vida. Eu espero que você tenha gostado, que você reflita sobre isso, que de nada adianta você ser o dono da verdade
Se naquele momento você quebrou o clima de uma equipe, por exemplo, a equipe não vai render mais porque você fez o momento ser ruim. Então, tenha uma comunicação como um elemento fundamental para você transformar a sua vida, transformar as vidas que estão ao seu entorno. E pessoal, amanhã nós vamos ter mais uma live, só que amanhã o horário é diferente. Amanhã vai ser às 19h18, uma hora antes. Amanhã nós vamos falar sobre storytelling, como contar histórias para que a sua imagem comunicativa seja mais bem recebida e você consiga resultados ainda melhores. E uma sugestão, nós vamos ter essa live de hoje, a live de amanhã, que vai falar sobre storytelling, e a live de quinta-feira. Na live de quinta-feira, nós vamos falar sobre inteligência emocional aplicada à comunicação. E aí, no fim dessa live, nós vamos sortear uma pessoa para que ela possa ter mentorias conosco. E essas mentorias serão online, mas com o propósito de transformar essa pessoa. Essa pessoa vai vir junto conosco, no nosso propósito de mudar a percepção com base na comunicação. Então eu espero que vocês comecem a pensar na CNV de uma maneira mais segura e de uma maneira que mude a sua vida. E até amanhã, lembrando, 19h18, não é 20h18. 19h18 e o tema será storytelling. Eu agradeço você que ficou até o fim. Eu tenho certeza que se você pensar nesse sentido de tudo que nós conversamos, a sua próxima conversa vai ter um resultado completamente diferente. Lembre-se, você, outra pessoa, e a comunicação é o elo para que vocês possam, de fato, juntar seus sonhos, juntar as suas ideias. Um grande abraço e até amanhã.